Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 8. O nosso tema é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Nós vamos ver nessa lição, irmãos, que agora Jó está sendo acusado de... então quer dizer que Zofar viu ele tendo... Aqui é o terceiro, né, que vai falar... Vê Jó lá tendo, claro, diálogo com Bildade, com Elifaz, com Bildade. E aí ele começa, a questão é, se você é tão justo, por que você está sofrendo assim? Texto áureo. E terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Segundo a Escritura, até mesmo o justo passa por tribulação. Todos passamos por tribulação. Mas aqui vamos ver nossa leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 11, versículo 1 ao 10, e Jó capítulo 20, versículo do 1 ao 10. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse... Vamos prestar atenção numa coisa. Nós vemos aqui que os amigos de Jó eram de localidades diferentes. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As suas mentiras são de calar os homens. Olha, Jó foi chamado de mentiroso. E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os teus lábios contra ti. E te fizeste saber os segredos da sabedoria que é múltiplice em eficácia. Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Olha, meus irmãos, Jó foi chamado de iníquo. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? É muito simples, meus irmãos. Aqui é uma linguagem poética, claro. Mas aqui, em pormenores, ele está dizendo: Deus é tão grande, tão poderoso, e se você é tão justo, essa sua iniquidade, você é tão justo, que pelo jeito você não é tão justo assim, você está cometendo muita iniquidade, muita coisa. E se você é tão justo, me explica, por que o justo sofre? Deus é grandioso, Deus é poderoso. E por que você está sofrendo? Você não é nada disso, você é um iníquo. Você vamos dizer assim, quer cobrir a sua iniquidade com palavras. Foi mais ou menos assim. Versículo 20, capítulo 20. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso. Olha as conclusões. Ele mesmo tirando conclusões contra Jó. E eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu desde que a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a terra e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Jó foi chamado mais uma vez de hipócrita. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho, voa e não será achado, e será afugentado como uma visão de noite. O olho que viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a tua fazenda. Se você fosse justo. Nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó.
Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seus ressentimentos contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Jó estava se aproximando de Deus cada vez mais e eles achavam que Jó estava distante e precisava se aproximar de Deus. E aqui ele só precisou fazer 2 discursos, foi impetuoso, como a lição está falando aqui, e ele foi, se a gente pudesse adicionar mais uma palavra, foi cruel. Foi cruel no seu raciocínio, porque ele diz no seu raciocínio, no seu espírito, ele diz. E ele foi cruel naquilo que ele raciocinou e que ele falou contra Jó. Parte 1. Tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Parte 1. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento do Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então ele achava que, como os outros seus amigos, achava que Jó estava sofrendo. E Deus estava aplicando a sua sabedoria em Jó para trazer Jó em juízo. Para trazer juízo contra Jó. Já que na cabeça deles, o justo não passa por tribulação. O justo não pode passar por dificuldade. Ainda mais nesse nível. O homem ficar assim, perder tudo. Menos a vida, perdeu a saúde, perdeu tudo. Só não perdeu a esposa, mas perdeu tudo. Alguns dizem que era melhor que a esposa tivesse morrido. Será, irmãos? Será que a gente fica querendo... Às vezes a gente também quer se colocar no lugar de juízo, né? Eu já vi muita brincadeira contra a mulher de Jó, contra isso, contra aquilo. Aqui eu estou colocando a mulher dele, mas contra isso, contra aquilo que também mais para frente nós vamos... a própria revista vai falar sobre isso. Mas nós vemos, meus irmãos, que imagine uma mulher perder, eu já comentei isso, imagine uma mulher perder 10 filhos, ver o marido perder tudo, inclusive a saúde, e a mulher vendo todo esse sofrimento. Imagina. Mas vamos lá. Então aqui nós vemos que Zofar, ele está defendendo o quê? Que Deus está aplicando o seu juízo através da sua sabedoria contra Jó. Na parte 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. É claro, meus irmãos, nesses debates, Jó está falando, mas eu não tenho culpa, eu não sei porque isso está acontecendo. E aí, como eu já disse, eles queriam encontrar respostas. E Jó está falando, mas eu não sei por que isso, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Eu não tenho resposta para isso. Eu creio em Deus, eu sei que Deus existe. Se está acontecendo isso é porque Deus está permitindo, é porque Deus está fazendo. E aí a questão dele porque o justo, porque então você está sofrendo? Será que o justo sofre? Será que o justo passa por tribulação? E aí nós vamos ver o que o 3 aqui, o parte 3. Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado contra o legítimo representante do verdadeiro saber. É claro, meus irmãos, que Jó ali naquele momento, claro que ele com certeza usou de ironia. Algumas coisas teve que usar, como a gente também pode fazer. Às vezes uma pessoa falar com você, você discute, você fala, não quer entender, acaba sendo irônico. Você fala, é mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Poxa, eu não sabia. E o ar que sai, o semblante que faz, é um semblante de uma pessoa que está levando aquilo com ironia, que está tratando aquilo com uma ironia. Aqui a parte 2, o tópico 2 e a parte 1, a conversão como resposta à aflição, a purificação moral. Então aqui nós vemos que eles, como eles acreditavam em Deus, eles queriam, já vemos o moralismo na lição passada, eles queriam falar, olha, você precisa de uma purificação moral. É a sua moral que está em jogo. Você não está vendo que você precisa melhorar a sua vida, porque essa situação que passa é só uma pessoa ímpia, que tem pecados ocultos, que sofre porque tem pecado? Você não está vendo isso? Será que você não consegue enxergar isso, Jó? Nos versículos 13 ao 20, no capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de restabelecer por meio de uma purificação moral. Ou seja,
Você precisa ser, Jó, você precisa da moralidade, você precisa acreditar do jeito que nós acreditamos. O que é isso? Nós estamos em cima e você está embaixo. Né? Nós estamos com Deus e você está com o diabo, praticamente mais ou menos nessa linha aí. E nós vemos aqui que Jó precisava o quê? Que eles achavam que Jó precisava mudar a sua tese, mudar o seu discurso para que Deus pudesse atuar na vida de Jó. Essa era a questão deles. Porque aqui na parte 2, é possível negociar com Deus. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das suas dificuldades, né? Negociar com Deus, meus irmãos, no sentido de Deus, eu estou me arrependendo, ó Senhor, eu estou agora com meus amigos, eu estou aderindo à teologia dos meus amigos, eu tô abrindo mão, né? E o Senhor sabe e começar a colocar, falar que é uma coisa que não é. Infelizmente tem muitas pessoas que fazem isso, acaba atribuindo a si uma coisa que ela não é. E acaba se colocando ainda mais para baixo, porque ela não é aquilo. Ela fala, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Quem nunca, meus irmãos? Às vezes, não vou dizer se xingou, mas atribuiu uma questão que às vezes fez errado e atribuiu a si. Né? Como que falando, poxa, por que você fez isso? Falando consigo, brigando consigo mesmo, vamos dizer assim, brigando consigo mesmo. E era assim que os homens queriam que Jó fizesse, né? Brigasse, questionasse a si mesmo, brigasse consigo mesmo e colocar diante de Deus e negociar com Deus a sua absolvição. Né? O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas da prosperidade em troca da sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. De que forma? Barganha. Barganha. Deus não faz barganha com ninguém. Deus não faz barganha. Aqui nós vemos que não há esse negócio. Jó estava passando por aquilo porque Deus estava permitindo. O justo também passa por tribulação, irmãos. O justo passa por tribulação. Ninguém está falando da grande tribulação, está falando por tribulação. O que é tribulação? Quando é uma coisa turbulenta, como é a coisa às vezes sem controle na nossa vida. Não há controle, a situação está difícil, eu não tenho controle em minhas mãos, eu não tenho como controlar essa dificuldade. É por isso que às vezes o homem passa por situações. A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. É claro, meus irmãos, passou alguns momentos e a pessoa, nós somos fracos, nós temos falhas sim, nós passamos por questionamentos internos. E aí Jó começa a sofrer isso, né? Poxa, eu estou falando e eu estou me defendendo e parece que Deus não está me vendo, né? Depois que ele teve aquele fôlego com aqueles homens, ele começa a entrar, de repente não, na questão da depressão mesmo, porque ele já estava depressivo, mas teve forças para dialogar. Mas agora ele começa a entrar mesmo num estágio de depressão. E aqui no tópico 3, Deus julga e castiga os pecadores, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém um discurso de Zofar, o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Olha o que esse homem falou, meus irmãos. Por que ele disse isso? Porque Jó era um homem próspero, tanto na área financeira, como muito na área familiar. Jó era um homem próspero em todas as suas áreas. E aqui, o que ele fala? Que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão. Ou seja, ele diz o quê? Que Jó teve aquilo que teve e foi apenas uma ilusão. Foi apenas uma ilusão aquilo que Jó teve. Então Jó foi acusado de estar sendo beneficiado, de ter sido beneficiado pelo pecado que cometeu. Jó era beneficiado pelo pecado que cometeu, mas que agora Deus estava trazendo Jó a juízo. E aqui na parte 2, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar para o patriarca. A tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser
punidos. Mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Porque razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. O que quer dizer isso, meus irmãos? Nem todo ímpio é pobre e nem todo ímpio é rico. Nem todo ímpio passa por dificuldades. O que o Jó está falando é que tanto o justo quanto o ímpio tem essas questões da vida, de poder ter riqueza, de poder ter pobreza, mas que a diferença, para nós, a diferença é o Espírito Santo, é o consolo de Deus na nossa vida. Essa é a diferença entre nós e o ímpio. E Deus, claro, dá milhares de livramento para nós, meus irmãos, dá milhares de livramento para nós. Abre portas de emprego para nós abençoadas. E quando você chega naquela porta de emprego, que você vai usufruir dela, vai trabalhar e vai ganhar seu salário, lá tem pessoas ímpias. E quantas pessoas ímpias não chegam? Poxa, eu quase tive um acidente. Também acontece. Acontece, às vezes a pessoa não tá perto de um acidente e não morrer. Ou Deus dá um livramento, permitir. Deus faz, também o diabo faz, mas essa não é a questão. A questão é que todos nós passamos por dificuldades. E aqui, Jó, ele entra nessa questão fazendo com que, poxa, mas eu não tenho nada. São questões, são situações da vida que está sujeito. Porque aqui no 3, a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Pois Deus também faz com que o sol se levante sobre os maus e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, aquilo que nós estávamos falando, o sol nasce para todos, a chuva cai na cabeça do justo e do ímpio. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por tribulação. Deus nos prova, Deus permite, Deus sabe de tudo. Não pense que as pessoas, às vezes, a gente comete pecado e às vezes a pessoa sofre uma punição, sim, punição no sentido de uma consequência daquele pecado. Não é punição, é consequência, meus irmãos. Fez um investimento mal feito, sem a direção de Deus, vai sofrer a consequência. A gente toma atitude pela vontade de Deus, pelo aquilo que Deus está nos mostrando. Nós também sofremos por situações que Deus manda nós fazermos, dar aquele passo. Às vezes a gente sofre dando aquele passo. Mas saiba que através desse passo que a gente passa por tudo, Deus quer que a gente venha se aproximar dele, não se afastar dele. E aqui, Jó, quanto mais tribulação ele foi passando, ele foi se aproximando mais de Deus. Deus foi trazendo Jó para ele. Porque a gente vê lá no final, Jó, antes eu conhecia Deus, hoje eu ouvi falar. Hoje meus olhos te veem. Então Jó teve uma comunhão mais íntima com Deus do que ele tinha antes. E a nossa conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E Patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras de blasfematórias contra Deus, o seu Criador. Mesmo Jó não sabendo de nada, mesmo de Jó não conhecendo, não vendo nada, não sentindo nada, nenhum profeta revelou nada, ele não disse, ele entrou em desespero, entrou em angústia, ele não blasfemou contra Deus. Ele não murmurou contra Deus, mas ele se manteve íntegro e reto diante de Deus. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Compartilhe este vídeo, que Deus te abençoe.